vamos dar início ao nosso programa Saúde. Aquele programa que eu espero por vocês e tenho certeza que vocês também esperam ansiosamente na casa de vocês. Bom, gente, hoje um programa inédito, um assunto que eu tenho certeza que vai interessar todos os nossos telespectadores, porque estamos num período mais frio. A queda de temperatura aumenta a incidência das doenças cardiovasculares. A gente sabe, né, que nessa época do ano nós temos mais casos de infarto, de AVCs, de aneurismas. E a gente até já está presenciando isso na prática. E é sobre isso que estaremos falando no nosso programa de hoje. Estaremos dando dicas para vocês que estão em casa sobre as doenças do coração, como não ficar doente, como não infartar, como ter uma vida, né, com qualidade. E para falarmos das doenças cardiovasculares, do infarto, das doenças do coração, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta a presença do médico cardiologista, Dr. Décio Alves Rodrigues. Dr. Décio, eu vou falar assim, ele é de Arceburga, que todo mundo que é de Arceburga é de Mococa, né? Então ele é um mineiro, paulista, ele é de Mococa mesmo, né, doutor? Um médico cardiologista, já há um bom tempo aqui na nossa cidade, e que gentilmente aceitou o nosso convite, está com a gente aqui. Então, eu vou abrir dando o nosso muito obrigado ao nosso convidado, né, de primeira mão, por ter aceito o convite. Obrigado, Décio. Eu que agradeço, um abraço para todos. É um prazer novamente estar aqui, eu acho interessante, gosto muito de vir para a gente trocar umas ideias, debater sobre esses assuntos que faz parte do nosso dia a dia. Então, gente, ó, já conheceram o convidado, que é o Dr. Décio, já sabem o assunto, ó, tá aqui pertinho de mim, aqui para vocês verem sobre o que nós vamos falar hoje, sobre o coração, certo? Você que, ó, nunca viu um coração, esse aqui é um coração que não tá o tamanho da gente não, tá? Esse aqui é um coração de boi, né? Sim. Nosso coração é isso aqui, mas em miniatura, né? Então é sobre isso que estaremos falando hoje. Você que gosta ou quer tirar dúvidas a respeito do assunto de hoje, o nosso telefone, o 3656-4147 e o nosso WhatsApp, né? O 99220-0357 já está aberto à disposição de vocês. Enquanto vocês ligam, participam, nós vamos aqui conversando um pouquinho antes. Doutor, como eu abri o programa, né, falando já para os nossos telespectadores que com essa queda de temperatura, a gente sabe que aumentam, né, a incidência dessas doenças. Você percebe isso na prática também? A gente percebe isso no dia a dia. Isso assim, a gente percebe sempre, todos os anos é assim. A gente vê que aumenta a incidência de infarto, porque a gente vê que tem muito mais pacientes internados com esse problema na UTI e no hospital em geral, mas mais na UTI. Nessa época, sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa que eu percebo desde quando eu comecei a lidar com essa especialidade. Então, eu não tenho dúvida nenhuma sobre do que ocorre isso. No inverno, sem dúvida, tem mais problemas de coração do tipo infarto e angina. Isso é inegável. Eu acho que assim, que de maneira geral, no inverno as pessoas ficam mais doentes, né? Sabe que no pronto-socorro dobra o número de consultas. Os otorrino, pneumo, cardio, fica todo mundo, né? Sim. Mais sobrecarregado. É interessante porque muitas pessoas não gostam de inverno, de frio, mas eu, por exemplo, eu me sinto muito mais confortável no inverno. Eu gosto mais de inverno do que de verão. Mas a gente vê que aumenta as doenças, sem dúvida. Todo tipo de doença, quer dizer, a maioria das doenças, né? A gente vê as pessoas com mais gripes, pneumonias, as doenças em geral, nas viroses respiratórias. E infarto, né? E o que a gente está frisando hoje, principalmente o infarto, né? Bom,
Agora, gente, eu tenho que perguntar então para o doutor o que fazer para não ter o infarto, né? Nesse inverno, passar esse clima de baixa temperatura o mais tranquilo possível. Doutora, como fazer então para prevenir? Você poderia assim, dar algumas dicas para gente? Sim, eu acho que as dicas não mudam muito do que a gente faz no dia a dia. Então, se a gente for baseado em estatística, a gente sabe que aumenta em torno de 30% os infartos no inverno, se você relacionar com o verão. 30% o índice é maior do que no inverno do que no verão. E aumenta em quase 20% os AVCs, os derrames. Então, é um aumento importante, significativo. Aí, a gente pensando nisso, que no inverno acontece essa incidência maior, mas você não tem como evitar o frio. Então, é um negócio difícil. Por outro lado, o que se indica, formas de evitar isso, seria principalmente você evitar choques térmicos. Quente, sair do quente para o frio, fazer isso com muita frequência. Esse choque térmico é uma das coisas, um dos fatores que provocam. Agora, por outro lado, a gente tem que levar em consideração o que você já vinha fazendo anteriormente, ou seja, o teu estilo de vida. Se você já fazia atividade física, se você já tinha uma alimentação relativamente saudável, se você não fumava, mesmo no inverno, a incidência de infarto nessas pessoas que se cuidavam é menor. É maior do que no verão, mas é bem menor do que nas pessoas que não se cuidavam. Então, qual que seria o que a gente poderia fazer? Qual que seria a solução para diminuir isso? É o que a gente faz no dia a dia. Ter uma alimentação saudável, cuidar bem da pressão, não fumar e fazer atividade física. Isso seria a melhor opção para evitar esses infartos, para diminuir a possibilidade desses infartos. O estresse também, né? As Sim. pessoas hoje em dia são muito estressadas, têm muitos problemas, ficam muito obesas, né? E depois não sabe por que infarta, né? O estresse está muito relacionado, porque se você vive num clima de estresse permanente, você tem mais esses hormônios no sangue que aumentam a pressão, mais adrenalina, mais os corticoides que aumentam a pressão do sangue, você aumenta o açúcar do sangue, você aumenta o colesterol, você aumenta a pressão, então aumenta a incidência de infarto. Agora, com relação ao frio, o que se indica, se você, além do que eu já disse, que seria uma atividade física, uma vida mais saudável, além disso, seria toda atividade física que você for fazer, ou você sempre se manter bem agasalhado. Isso seria uma das formas de ajudar a diminuir essa incidência. Porque qual seria o mecanismo de aumentar os infartos no inverno? Seria principalmente porque a gente aumenta a pressão, o coração tem que fazer mais força, o sangue da gente fica mais concentrado porque a gente toma menos líquido, ele coagula mais. Então tem vários mecanismos. E a forma de evitar isso seria o que a gente acabou de falar. Então, gente, vamos tomar mais cuidado agora. Apesar que a gente sempre fala que tudo é resultado do dia a dia. Não adianta a pessoa, durante a vida toda, não se cuidar e depois não querer que as coisas aconteçam. Você ter um inverno, você ter um verão totalmente sedentário, você ter um verão comendo muito, tomando todas, fumando, e depois chega no inverno você quer fazer uma mudança brusca, não. Esse tipo de vida, ela tem que ser o dia a dia. Vamos começar então, as pessoas já estão nos ligando para deixar suas perguntas. Gente, quem não ligou, quem não mandou ainda o seu WhatsApp, nosso telefone está aparecendo aí na telinha para vocês, o número é o 4147 e o WhatsApp, né, 992200357, ali à disposição.
Então vamos lá. E como eu sempre digo, né? Quem não quiser deixar o nome não tem problema. O importante é ligar. Nós vamos começar com um telespectador anônimo, doutor, que pergunta assim: doutor Décio, por que o Viagra pode causar problemas no coração e até levar à morte? Sim, na verdade, o Viagra, os pacientes perguntam muito isso. Eles têm medo de usar essa medicação para disfunção erétil, porque tem essa fama de que causa problemas no coração. O Viagra, ele é um vasodilatador. Inicialmente, o Viagra, que na verdade é o sildenafil, ele foi pesquisado, ele foi fabricado inicialmente para se usar para coração. Para se usar porque ele é vasodilatador. Então, ele age como, por exemplo, os nitratos que causam vasodilatação, tudo. Então, testando-se o remédio que seria usado para o coração e para a pressão, percebeu-se que ele tem o efeito de melhorar a ejeção, a ereção peniana. E com isso ele passou a ser usado, foi uma descoberta revolucionária e foi sem querer. Observou-se que ele melhorava a ereção, as pessoas tinham dificuldade de ereção, principalmente com a idade, melhoravam muito a sua performance sexual. Então, essa medicação, ela entrou no mercado, tem o que? Cerca de 17 anos, mais ou menos. Ela revolucionou o mercado desse tipo de medicação. Depois saíram outras medicações derivadas delas. Umas têm um efeito mais intenso, outras têm um efeito mais prolongado, mas todas as medicações que tem hoje são derivadas do Viagra. E elas não causam problema no coração. Elas são contraindicadas para quem já tem um problema no coração. E a contraindicação absoluta é, por exemplo, para quem já teve infarto, quem já fez uma angioplastia, quem já teve angina, tem problema no coração, e usa as medicações que se chamam nitratos. O Sustrate, o Monocordil, essas medicações. Elas são totalmente contraindicadas para quem usa essas medicações. Fora isso, não, ela não causa problema no coração. Mas um paciente infartado, de maneira geral, já é contraindicado? Não, absolutamente, não. O paciente, o que vai acontecer com um paciente que já é infartado? Normalmente ele tem uma idade um pouco maior e ele vai usar esse remédio, ele vai ter uma performance sexual melhor, então ele vai fazer mais esforço físico. E a gente sabe que o esforço físico durante uma relação sexual é intenso, uma contração muscular é intenso. Então, se o paciente está com um problema importante de coração, já teve um infarto, isso pode aflorar, ele pode ter angina durante a relação sexual, por causa do esforço elevado que ele não faria se ele não tivesse usado o remédio. Agora, ele pode ser submetido a uma avaliação antes, com um teste de esteira, com um ecocardiograma, saber como é que está a situação do coração e se ele tem segurança para usar aquele remédio. Então, tem possibilidade sim de usar, desde que ele seja bem avaliado antes disso. As pessoas, ele melhora muito a qualidade de vida das pessoas, dos casais. Então, eu, pessoalmente, como médico, tento sempre fazer com que eles possam usar com maior liberdade. E não fiquem com medo de usar, pensando que vai dar um infarto, porque não é assim. Tem que ser melhor avaliado para dizer isso. O que não pode é um passar para o outro, né? Como a gente vê, né? Não, as pessoas compram esses medicamentos, tipo Viagra, assim, compram até em camelô hoje, né? A gente pode comparar como uma pessoa que tem fator de risco para ter problema de coração, é um diabético, usa medicação, fuma e vai fazer atividade física intensa sem fazer uma boa avaliação. Tem risco, o risco é aumentado, é a mesma situação. Bom, a Fernanda da CECAP 2, ela disse que infartou faz um mês
está esperando o cateterismo. Quer saber, doutor, por que demora tanto para fazer? Nós estávamos comentando, né? A gente estava comentando esse assunto aqui, eu e a doutora Eliana. A doutora Eliana hoje, como secretária de saúde, está vendo isso na pele, né? Porque as pessoas precisam disso e não conseguem mais. A situação atual do país, a situação crítica que nós estamos, principalmente a área de saúde, então ficou realmente muito difícil. Eu tinha muita facilidade. Como eu fiquei 10 anos no Hospital Beneficência Portuguesa, eu tenho muito contato lá, amizade com os médicos, eu conseguia um cateterismo muito fácil, rapidinho. Hoje, não é mais assim. 95% dos cateterismos lá foram cancelados. Quer dizer, um mínimo. Eu tenho pacientes esperando cateterismo desde dezembro, que eu não consigo. Lá na Beneficência, que a gente conseguia no máximo em uma semana. Então, a explicação é a situação atual do país. Não tem onde fazer, não tem hospital disponível, não tem dinheiro. É a situação crítica da economia brasileira atual. A explicação é essa. E, inclusive, nós estávamos até conversando aqui que não adianta, por exemplo, se a prefeitura falasse assim, ó, eu vou comprar, vou lá no hospital, vou pagar 20 cateterismos para as pessoas. Isso não resolveria o problema. Não, não resolve. Não resolve porque é o seguinte, é o que a gente comentou. Vamos supor, a prefeitura paga um cateterismo para uma pessoa que precisa. Ele vai lá e faz o cateterismo. O cateterismo não deu nada, deu normal, ele vai para casa, acabou o problema. Agora, o cateterismo mostrou que tem um entupimento. E aí? Aí vai precisar de desentupir. Aí o preço é 3, 4 vezes mais caro. Muito mais, né? Se for para desentupir. Se for para fazer uma cirurgia cardíaca, é 20 vezes mais caro. Então, é um negócio inviável. É inviável. Ou o SUS cobre e aumenta a possibilidade das pessoas, o número de cateterismo, ou as prefeituras não têm condição de fazer isso. Não dá conta. É tão complicado isso para o povo, né? Muito pra complicado. Pessoa, né? As pessoas às vezes me falam, mas e se eu for lá e pagar o cateterismo? Eu digo, ótimo, isso é viável, você consegue pagar um cateterismo. E se precisar fazer uma angioplastia? Uma angioplastia hoje você gastaria 17 a 20 mil reais. Como é que fica? E se você precisar ser operado, colocar ponte safena, vai gastar o quê? 40, 50 mil reais? Difícil. Tem que mudar a política desse país, né? Mas é o que a gente espera, né? Aliás, não é de hoje que a gente espera isso, né? Mas já foi melhor, né? Mas, Fernanda, o que eu posso adiantar para você é que em julho, né, deverão abrir vagas de cateterismo, né? Então, nós estamos esperando para a semana que vem a abertura de algumas vagas de cateterismo pelo SUS, né? Você deve procurar, agora no começo do mês, a central de regulação lá do centro de saúde, né? Que nós vamos tentar lutar por o máximo de vagas possível. Você viu que independe até da gente querer pagar o exame, como o doutor Décio disse, que não resolve, né? Então, mas em julho, com certeza, né? Com essa abertura de novas vagas, eu acredito que vai resolver o problema de muita gente. Isso vai ter que mudar, porque vai entrar em colapso. Cada vez mais gente precisando, porque está ficando todo mundo na fila, não consegue, e está entrando em colapso. Todo mundo Brasil inteiro está assim, né? Não é um caso não é um problema de mococa isso, né? Não, de jeito nenhum. Eu tenho observado, você sabe que, como eu trabalho também em Erceburgo, eu tenho observado que lá tem tido uma facilidade um pouco maior de conseguir cateterismo. Porque, ultimamente, começou-se a fazer cateterismo pelo SUS em várias cidades de Minas próximas. Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, Passos, São Sebastião do Paraíso. Todas essas cidades estão fazendo. E isso abriu um número maior de vagas. Então, o pessoal de Erceburgo, a gente vê que está conseguindo com uma certa facilidade, assim, bem mais fácil que aqui. Quer dizer, o estado de São Paulo hoje está mais difícil de conseguir do que o estado de Minas. Mas se Deus quiser, vamos ter fé que as coisas vão melhorar, né? O Chico Enfermeiro também ligou para a gente. Um abraço para você, Chico. Fico muito feliz em saber que você se transformou no nosso telespectador assíduo.
Ele manda um abraço para os dois médicos e gostaria de saber, doutor, no inverno aumenta a pressão arterial, aumenta também pressão ocular, tudo ou não? Não, não. Eu não conheço relação nenhuma de inverno com aumento da pressão ocular. No inverno, a gente tem, o corpo da gente, para manter a temperatura dos órgãos, ele desvia o sangue dos membros, das pernas, dos braços, mais para o tronco, para o corpo da gente. Por isso que a gente fica com as mãos frias, com as pernas, com os pés frios, com a orelha fria. E quando ele faz isso, ele desvia o sangue para o corpo, a pressão, os vasos contraem. Isso faz com que a pressão da gente fique mais alta. Por isso que a pressão é mais alta no inverno. A pressão mais alta proporciona o aumento da incidência desses problemas como infarto e derrame. Então, tem explicação isso. Boa noite, doutora. Queria parabenizar o doutor Décio por ser um ótimo médico que sempre esteve nos ajudando nos momentos mais difíceis. Manda um abraço para ele. Esse abraço vai do Urias, da Odete e de toda a família aqui de Arceburgo. Muito obrigado, Urias, Odete, todo mundo. Eu conheço eles desde criança, são pessoas muito boas. Né? E um abraço a todo o pessoal de Arceburgo que está assistindo a TV Direta, está sempre junto com a gente, né? Em toda a nossa programação. Tem uma audiência muito grande em Arceburgo. Né? Todo mundo comenta sobre o programa, é interessante. Então, um beijo para vocês aí de Arceburgo, tá? Então vamos lá, a Maria diz o seguinte: a arritmia cardíaca, doutor, causada por estresse, é perigoso essa arritmia? E até uma pessoa anônima está perguntando o que é arritmia cardíaca. Então a gente já poderia responder para os dois, né? Sim, sim. Olha, a gente já abordou esse assunto aqui outras vezes. É assim, o coração da gente, ele tem um ritmo certinho de bombear o sangue. Ele contrai ritmicamente. O tuntar, né? Tuntar, famoso tuntar. Ele bombeia o sangue certinho num ritmo. E para ele coordenar, para ele bombear num ritmo certinho, é através de uns estímulos elétricos que são produzidos no coração. Por algum motivo, o coração começa a sair do ritmo normal dele. Ele começa a bombear todo irregular, às vezes bate rápido, bate lento. Existem milhares de tipos de arritmias. Existem tantos tipos de arritmia que hoje existem cardiologistas que só lidam com arritmia. Quando eu tenho pacientes com arritmias complexas, que eu preciso encaminhar para um especialista, eu encaminho para Ribeirão, para São Paulo, em cardiologistas que são especialistas em arritmia. E ele lida com esse tipo de problema, ou seja, o coração deixa de bombear o sangue, deixa de bater no ritmo ideal, no ritmo certo, e assume um outro ritmo. Então, dependendo do tipo de arritmia, a gente tem um tipo de tratamento. Por exemplo, existem arritmias em que o coração dispara, ele bate muito rápido. A gente tem que dar um remédio para normalizar isso e o coração voltar para o ritmo normal dele. Existem arritmias que o coração às vezes bate rápido, bate lento, fica alternando. Mesma coisa, a gente tem que tentar com medicação voltar ao ritmo normal. Existem arritmias em que o coração, são as bradiarritmias, em que o coração bate muito devagar. Por algum motivo ele começa a bombear, ele bombearia o sangue com cerca de 70 batimentos por minuto. Acontece algum problema lá dentro do coração que ele passa a bombear o sangue com 30 batimentos, 35 batimentos por minuto. São chamados bloqueios. E isso, normalmente, é comum que a solução para isso seja só com implante de marca-passo. Então, são muitos tipos de arritmia e cada tipo dessa é uma solução diferente, é um tratamento diferente. Logo nós estamos falando de arritmia, também chegou uma pergunta aqui da Paula. Boa noite a todos. Fiz um exame chamado Holter e a conclusão foi arritmia extrasístole ventricular polimórfica frequente. Gostaria de saber, doutor, o que é isso? Se isso tem remédio. As extrasístoles, normalmente, elas não precisam nem de tratamento. Extrasístole é o seguinte: é um nome que se dá a um batimento do coração fora do ritmo.
o coração vai batendo normal, assim, num ritmo certinho, de repente, tum, dá um batimento fora do ritmo. E às vezes esse tum fora do ritmo é muito frequente. Quando a gente tem as extrasístoles, que a gente chama monomórficas, dessa que você está citando, mas que são monomórficas, normalmente são simples, não precisa nem de tratamento, não precisa de remédio, a não ser que sejam muito, muito frequentes. Quando são polimórficas, que é a que você está dizendo que é, a polimórfica, ela normalmente precisa de mais investigação. Ela precisa de um mínimo, de um ecocardiograma, ver como é que está o coração, se o coração não está dilatado, se não tem algum outro problema no coração causando isso. Em alguns casos precisa de tomar remédio para arritmia, então precisa sim de uma boa avaliação. Que tipo de arritmia é essa, polimórfica, se tem algum outro problema no coração associado, precisa de uma avaliação geral para fazer o tratamento. Ó, outra pessoa que manda um WhatsApp para a gente, doutor, mesmo mantendo uma vida saudável, o fator hereditário ainda é preponderante? Pergunta Adriana Nacarato, né? E ela gostaria de enviar um grande abraço para o doutor Décio, né? E agradecer a doutora Eliana por um programa de tanta relevância. E dizer que ela está sempre bela. Obrigado, viu, Adriana? Um abraço para você. Vamos falar da hereditariedade, porque isso não dá para mudar, né? Isso não dá para mudar, exatamente. É um fator de risco que não dá para mudar. Adriana, um abraço para você, obrigado pela pergunta. Esse fator hereditário, ele é considerado, como assim? Dá para se considerar como o quinto fator. Você tem 4 fatores que você pode mudar, que são pressão alta, colesterol alto, diabetes e cigarro. Esses 4 fatores são fatores de risco para o infarto que você pode mudar, você pode controlar todos eles. E tem o outro fator, seria um quinto fator, que é o hereditário, que é importante, mas não é o mais importante. Se você tiver um fator hereditário importante, mas você se cuidar bem, você corrigir bem esses outros fatores, tiver uma vida saudável, fazer uma atividade física, dormir bem, ter uma alimentação saudável, não fumar, você tem grande chance de não ter nenhum problema. Então o fator hereditário é importante, mas não é o preponderante. Por isso que os antigos falam, olha bem com quem casa, né? Porque a gente fala, mas não tem nada a ver com a família. Mas tem, né, Décio? Você vê, né? Como carrega a hereditariedade em tudo, né? Essa herança a gente ganha. Essa vem de graça. Não tem jeito, né? Essa não tem jeito da gente se livrar, né? Mas vamos lá. Ó. Boa noite. Gostaria de saber quais as chances de infarto, doutor, numa pessoa que fuma e outros tipos de doença. E para uma pessoa que não tem esse tipo de vício, por exemplo, diabetes, pressão alta ou pressão baixa. O fumo é o que a gente acabou de conversar. O cigarro é um fator de risco importantíssimo para infarto. É o que eu sempre digo. Eu vejo pacientes com muita frequência internados, infartados, que não estariam ali se não fumassem. Então, dos 4 fatores de risco que eu disse, diabetes, pressão alta, colesterol alto e cigarro, ele só tem o fator de risco cigarro. Quer dizer, muito provavelmente não estaria lá no hospital, não estaria infartado se não fumasse. Então é um fator de risco muito importante. Agora, se você tiver o fator de risco que é o cigarro e acrescentar mais um fator, por exemplo, o diabetes mal controlado ou a pressão alta, você dobra a tua possibilidade, a tua chance de ter infarto. Então, isso sucessivamente. E o número de cigarros está relacionado também. Se você não fumar, isso é o ideal. Se você fumar 2, 3 cigarros, você aumenta bastante a tua chance de ter infarto. Agora, se você fuma um maço por dia, você aumenta muito a tua chance. Quem já infartou e continua fumando, o que você fala então? Mas então, isso é muito frequente. O cigarro é que a gente vê, inclusive em palestras, o cigarro é um negócio diabólico. As pessoas vêm infartadas, mal na UTI,
são encaminhados para o cateterismo, tem que operar, colocar ponte safena, passam aí 2, 3 meses se recuperando Jura que não vai fumar daquela mais, né? cirurgia grande e jura que nunca mais vai fumar. Saiu do hospital, 1 semana, 2 semanas depois já está fumando. É impressionante isso. Elas não acreditam que aquilo vai acontecer novamente. E pior ainda, elas acreditam que colocou uma ponte safena ou fez uma angioplastia, resolveu o problema e não vai entupir mais. Isso é muito perigoso, porque a ponte safena ou a angioplastia, eles obstruem e causam infarto com muito maior frequência do que se fossem artérias normais, não operadas, tudo. Então elas reobstruem com muito maior facilidade se você fumar. Vamos lá, então, uma boa noite, doutor Décio. Doutor, quem é hipertenso pode usar suplemento alimentar? Tipo assim, aquelas proteínas, creatina. Bianca Antônio Pereira. Bianca, o suplemento é sempre muito questionado, se isso realmente tem algum benefício. Falar que não pode usar, depende, tem tanto tipo de suplemento. Às vezes você pega um frasco de suplemento que tem 30 tipos de suplemento, tem vitaminas, tem minerais. Tem suplemento que tem 3, 4 vitaminas e um mineral. Não depende do suplemento. Eu, pessoalmente, não indico normalmente. As pessoas me pedem para indicar suplemento. Eu não indico suplemento. Quando eu vejo que é uma pessoa que precisa de uma suplementação alimentar, eu peço uma avaliação e um auxílio para nutróloga ou até mesmo para nutricionista, para a gente discutir o que seria ideal ali. Agora, esse suplemento em grande quantidade, usado todo dia para ir malhar na academia, eu simplesmente não recomendo, eu sou contra e eu não prescrevo esses suplementos. A Fernanda da Santa Rosa gostaria de saber do Dr. Décio o que é angioplastia. A Fernanda. Fernanda, é o seguinte. Quando a gente começa a ter uma dor no peito, e essa dor no peito é porque está entupindo alguma artéria dentro do coração, a gente poderia até mostrar aqui, né? Essa artéria. São essas pequenas artérias aqui, ó. Essas artérias pequenininhas aqui, que são as artérias coronárias. Elas têm do lado direito do coração, aqui vermelhinhas. Elas têm na frente do coração. São as vermelhinhas, São né? as vermelhinhas. E tem do lado esquerdo. Quer dizer, essas pequenas artérias vermelhas, elas levam sangue para toda a musculatura do coração. O coração trabalha muito, ele precisa de bastante sangue para trabalhar. Como qualquer músculo. Mais ainda o coração. Para levar oxigênio, glicose, tudo que o músculo precisa. Então, por exemplo, aqui nessa pequena artéria que chama artéria descendente anterior do coração, artéria coronária descendente anterior, está começando a entupir. Você é fumante, você tem pressão alta, aí vai formando uma placa de gordura lá dentro e vai entupindo, vai diminuindo a passagem de sangue aqui, nesse lugar. O que acontece? Você começa a ter dor no peito, principalmente quando anda ou quando corre. Aí você procura o médico vai te examinar, vai falar, isso parece ser uma angina. Vai investigar, pede para você fazer um cateterismo. O cateterismo mostra o quê? Que aqui nesse lugar, nessa pequena artéria, está quase entupindo. Está ficando mais estreita aquela artéria lá dentro e o sangue está passando com dificuldade. Por isso que causa dor aqui. O que o médico que faz o cateterismo, que é o hemodinamicista, faz? Ele coloca um balãozinho na ponta de um canudinho, que chama um catéter, e vai com esse catéter por dentro dessa artéria aorta. Essa artéria, ele vai até atingir aquele lugar onde está entupindo lá. Na ponta desse canudinho tem um balão. A hora que o balãozinho entra dentro daquele lugar que está entupindo, ele enche o balãozinho e o balãozinho desentope aquele lugar. Mas esse lugar pode voltar a entupir, pode voltar a fechar. O que ele faz? Ele deixa ali uma molinha dentro da artéria. Essa molinha é chamada stent. Essa molinha ajuda a não entupir novamente. Então, a angioplastia é isso. Colocar um canudinho, um catéterzinho e desentupir a artéria coronária, a artéria do coração lá dentro.
Isso se chama angioplastia. Muito bom. Essa outra telespectadora nossa aqui que não deixou o nome, disse que passou o filho no psiquiatra, né? E ele indicou um remédio chamado Atensina, que é usado para hipertensão, porque o filho é hiperativo. Doutor, esse remédio não pode trazer complicação? Não. Não vai trazer complicação. A questão é usar a Atensina monitorada. De que maneira? Perceber se quem tá usando a Atensina, porque a Atensina é usada para quê? Para diminuir a pressão. Ela é uma medicação antiga já, usada para diminuir a pressão arterial. Foi muito usada, hoje é menos usada para baixar a pressão. Então, se ela é usada para outra finalidade, tudo bem, desde que você monitore a pressão. Dá uma dose do remédio, vê se a pressão está ficando boa, se não está abaixando muito. Se quem está usando não está tendo indisposição, mal-estar, porque a pressão abaixa muito. Se não estiver abaixando, causando esses problemas, causando isso, sem problema, não vai te trazer problema nenhum. Ó, a Cristina da Coab 2 disse que o pai dela colocou um marca-passo. Doutor, eu gostaria de saber como que funciona esse marca-passo. Não pode parar, não tem perigo? O marca-passo é uma maravilha inventada pelo homem. É uma coisa fascinante. E a evolução do marca-passo é tão intensa, é uma coisa impressionante. E hoje também existem os médicos que só lidam com marca-passo. Eles só fazem implantar marca-passo e depois ficar avaliando os pacientes a cada 4 ou 5 meses para ver se o marca-passo está funcionando direitinho. Dificilmente o marca-passo, eu mesmo vi pouquíssimas vezes o marca-passo trazer alguma complicação. É uma maquininha, um aparelhinho que é colocado aqui debaixo da pele. E tem um fiozinho desse aparelhinho que vai até dentro do coração, nas câmaras direitas do coração. E esse aparelhinho tem uma bateria que ela dura, esse aparelhinho faz o coração bater no ritmo e na frequência ideal. Por exemplo, um coração está com problema e ele não consegue bombear o sangue a 60, 70 batimentos por minuto. O marca-passo passa a comandar esse coração e faz o coração bater o tanto de vezes que precisa. Normalmente 70 vezes por minuto. E o marca-passo, foi muito desenvolvido atualmente. Ele evoluiu demais. Ele tem uma bateria que dura aí seus 6, 8 anos sem precisar mexer. Claro que tem que passar por avaliações em períodos determinados para ver se está tudo bem com o marca-passo. O marca-passo é assim, o médico que lida com o marca-passo, você vai lá fazer uma avaliação, você tem um marca-passo, vai fazer uma avaliação com ele. Ele coloca uns fiozinhos aqui em cima no teu peito, esses fiozinhos são ligados no computador dele, ele vai lá no computador, sabe quanto que o marca-passo está batendo, como que ele bateu os últimos meses, como é que está a bateria, quanto que tem de duração ainda. Ele te dá um histórico do marca-passo com uma segurança impressionante. Então, eu acho fascinante o marca-passo, é uma coisa impressionante. Imagina você colocar um aparelho pequenininho com uma anestesia local em meia hora, 40 minutos, aqui debaixo da pele, com um fiozinho no coração e esse aparelho comandar o teu coração por 7, 8 anos sem você precisar mexer. Uma coisa incrível. Né? Realmente. É por isso que, você vê, a mortalidade hoje diminuiu tanto, inclusive no Brasil, que é um país pobre. Esse é um dos artifícios. Por causa das medicações, da evolução da medicina, tudo isso. O marca-passo é uma dessas coisas. Há tempo, quando não existisse o marca-passo, essas pessoas não sobreviveriam. Não teria a menor chance. E hoje é uma coisa simples. A Maria também ligou. Doutor, é uma pessoa que tem problema de coração. Pode ter dor no corpo, dor nas juntas, assim, dor no corpo todo? Ou a pessoa que tem problema cardíaco, geralmente é só dor no peito mesmo? Não, mesmo a dor no peito, ela aparece em certos problemas cardíacos, não em todos. A maioria não causa dor no peito.
E os problemas musculares, os problemas nas articulações, normalmente eles estão mais relacionados com as medicações que a gente usa do que com o coração. Não tem uma relação assim direta do coração causar dor muscular, dor nas articulações. Por exemplo, se você usa uma medicação para colesterol, as estatinas, elas são um fator importante de causar dor muscular. Então, prestar atenção nas medicações, que é mais provável que seja isso do que o próprio coração. Boa noite, doutora, e boa noite, doutor. Gostaria de saber o seguinte: eu sou um fumante, tenho pressão altíssima, falta de ar, dor no peito, e meu coração acelera muito. Você acha que isso já estou correndo um risco muito grande? Meu nome é Meire Massu, sou da Vila Carvalho. Sim, sem dúvida. Ela disse a idade? Ela não disse quantos anos tem. Mas então, independente da idade, está correndo risco, sim, sem dúvida. Pressão muito alta, mais cigarro, é uma bomba relógio. São dois fatores associados importantíssimos. Vamos se cuidar, né? Dependendo do número de cigarros, dependendo dessa pressão, é questão de tempo para ter problema. O risco é muito alto. Vamos lá, boa noite. Sou a Roseli, do bairro Santa Cruz. Tenho arritmia cardíaca leve, tomo atenolol 25 há 8 anos. De vez em quando, ainda quando estou em repouso, sinto que o meu coração dispara. Às vezes sinto que ele bate nos ouvidos, como se eu tivesse com um estetoscópio ouvindo o coração de outra pessoa. Acontece isso, doutor? Tenho 50 anos, obrigado e um abraço. Roseli, ela disse se é hipertensa? Não, ela não disse, não. Esse fator esse dado, esse sintoma do coração bater no ouvido, é um fator importante em hipertensões. Também em arritmias, umas arritmias importantes podem provocar esse tipo de sintoma, mas é mais comum a hipertensão. O coração com a pressão alta, o coração bate forte, aquilo pulsa forte, e se a pessoa está deitada, principalmente na lateral, no decúbito lateral, com a orelha no travesseiro, ela sente aquela pulsação. Dá a impressão que o coração está pulsando na orelha. Então é mais comum, e isso está relacionado com hipertensão importante. A Marilda de Arceburgo também ligou para parabenizar o Dr. Décio pelo carinho pelo João. Doutor, que Deus te abençoe sempre. O João, eu gosto muito do João. Eu desço por postinho de saúde, eu vejo o João sentado todo dia, sentado esperando a condução, todo assim, cedinho, 7 horas da manhã. Sabe que teve uma época que eu passei pelo INCOR e foi muito interessante. Eu estava atendendo no setor de cardiopatias congênitas e fora que eu fui atender um paciente, eu olhei o endereço, olhei a cidade, Arceburgo, era o João. Foi aí que eu conheci o João. Olha a coincidência. E aí, coincidentemente, eu vim embora para cá continuei, passei a cuidar do João. Você vê o João sentado lá, você fala... vejo ele todo dia, olha só. O João não teve como escapar de você, então, Isso. né? Boa noite, doutores. É um prazer novamente participar desse programa que aprendemos muito. Eu sou a Regiane, da Coab 1. Doutor, quando fico nervosa, tenho a sensação de ter muita arritmia, um aperto no peito, chega até a doer. Às vezes deito de bruço, né? Tento relaxar para ver se isso melhora. E às vezes não tem melhora com isso. Parabéns pelo programa de saúde que eu adoro. Obrigado, Regiane. E um beijo para o Dr. Décio. Muito obrigado. Olha, normalmente isso é só ansiedade. Esse tipo de queixa é muito comum, principalmente em mulheres. É mais comum em mulheres esse tipo de queixa, talvez pela ansiedade. Então, normalmente as pessoas, mas quando eu fico nervoso, meu coração dispara, fica batendo rápido, aquela sensação, não tem nada mais normal que isso. E isso depende muito do grau de ansiedade dessa pessoa. Quanto mais ansiosa, mais acontece isso, né?
Olha, em 99% das vezes que a gente vai investigar esse tipo de queixa, não é nada, é só ansiedade. Quando as pessoas ficam ansiosas, muito ansiosas, cai adrenalina no sangue, aquilo acelera o coração, aumenta a pressão, o coração bate com força, dá aquela sensação. É como quando a gente leva um susto, tudo. Não vejo problema nisso, viu? Sinceramente, Mas não isso vejo aí preocupação com isso. interessante. A pessoa está nervosa, está ansiosa. Ela tem mesmo a sensação que o coração dela dispara, Isso, que é. dói. É horrível isso, né? Eu acho que todo mundo já teve isso. Sem dúvida. Não é? A ansiedade é aquilo que a gente já estudou, que chama reação de luta ou fuga, né? A ansiedade está te preparando para alguma reação. Você está ansioso porque você está esperando alguma reação, você vai reagir a alguma coisa. Às vezes a pessoa nem sabe ao que ela vai reagir, mas ela é tão ansiosa que ela desencadeia aquela reação, né? Então, isso é muito comum, muito mais, principalmente no dia de hoje, em que as pessoas trabalham mais, em que as pessoas se preocupam mais, as mulheres com dupla jornada, muita ansiedade, trabalha fora, trabalha em casa, tem muito mais esse tipo de problema. E ela ainda tem que cuidar do filho, do marido, de tudo, né? Não, como que não vai ter isso? Tem Não jeito, vai ter tem sempre. como não ter, né? Ó, olá, meu nome é Maria, sou da Coab 2. Doutor, o que é estenose aórtica? Isso aí tem que fazer cirurgia? Lá vamos pro coração, então, né? Sim. Mostrar para ela o que é uma estenose aórtica, né, Décio? Então vamos lá mostrando o coração, né? Vamos mostrar aqui o coração. O nosso coração, quando o coração bombeia o sangue, que ele contrai, ele bombeia o sangue, esse sangue vai sair por essa artéria aqui, essa artéria vermelha, que é a maior artéria do corpo da gente. Mas para o sangue sair por essa artéria, tem uma válvula dentro do coração que tem que abrir para esse sangue sair e para o coração bombear e o sangue sair. Essa válvula abre. Essa válvula é essa aqui. Essa vermelha aqui. Essa válvula vermelha é a válvula que abre a hora que o coração bombeia para o sangue sair. Cada batimento, cada bombeada do coração, essa válvula abre, todas as vezes. Essa válvula, em algumas situações, principalmente em pessoas idosas, essa válvula vai endurecendo, calcificando, e ela começa a não abrir direito. Ela começa a ficar como se estivesse meio entupida. Ela abria bastante. A partir do momento que ela vai ficando calcificada, ela passa a abrir menos, até chegar um ponto que ela abre muito pouquinho. Isso é estenose. A dificuldade dessa válvula abrir. Ela fica endurecida e não abre direito. Isso é estenose. Então o que tem que ser feito? Tem que ser feita uma cirurgia do coração, abre o peito, limpa essa válvula toda, tira o cálcio dela e ela volta a ter mobilidade, ela volta a conseguir abrir. Ou, em alguns casos, em que a válvula não tem mais conserto, ela está muito degradada, muito calcificada, não tem o que fazer, como recuperá-la, ela é retirada e é colocada uma prótese no lugar, ou seja, uma válvula mecânica, que funciona exatamente igual. Aí o coração passa a bombear, a válvula abre, a hora que o coração não está contraído, o coração não está contraído, que ele relaxa, a válvula fecha, e a vida toda assim. A vida toda, a válvula abrindo, fechando, abrindo, fechando. A partir do momento que ela endurece, para de abrir direito, isso é estenose. A dona Odete ligou para nós, nossa amiga, dona Odete, né? Mandando um abraço, falando que está gostando muito do programa, está bem explicativo, que ela está aprendendo realmente hoje, né? Sobre cardiologia. E parabéns ao doutor. Dona Odete é uma simpatia. Estamos aguardando ela para breve, né, Isso, Odete? exatamente. Aguardando um convite aí, viu, dona Odete? Isso. A Helenir também ligou para a gente. Ela disse o seguinte: doutor, meu sogro, minha sogra, toda a família do meu marido morreu de infarto. Inclusive meu marido também morreu de infarto. Gostaria de saber se meus filhos correm o risco. Que herança, hein? Essa herança, queira ou não, vai ganhar. Sendo boa, sendo ruim a herança, ela vai ficar. Mas sim, os filhos correm, sim. É o que a gente, inclusive, já comentou hoje.
Corre sim, e você não tem outra opção a não ser se cuidar. Se cuidar é aquilo que a gente falou, ter uma vida saudável, não fumar, cuidar da pressão, do colesterol, do diabetes. Não tem outra alternativa a não ser fazer isso. A partir de uma certa idade, hoje poderia se dizer que a partir dos 30 principalmente, você fazer visitas regulares ao cardiologista ou ao teu médico e para sempre ver se está tudo bem com o teu colesterol, com a tua glicose, com a tua pressão. Então, não há outra alternativa a não ser cuidar desses fatores que são modificáveis. Que a gente já disse que você pode cuidar da pressão, cuidar do colesterol, do diabetes e não fumar. Esses você pode modificar completamente e modificar totalmente a tua possibilidade de ter um infarto. Modifica radicalmente. Se você tem um fator de risco familiar muito importante, cuida da saúde da forma que eu estou falando, que esse fator de risco vai cair lá embaixo, essa possibilidade de você ter um infarto. Ó, a Aparecida da Coab 2, ela manda um abraço para o doutor, né? E disse que ele cuidou muito bem dela. E hoje ela está muito boa. Um beijo para a doutora também. Um beijo, viu, Aparecida? Um grande abraço, obrigado. Ó, uma pessoa anônima ligou para a gente e gostaria de saber, doutor, quais são os exames de rotina que a gente deve fazer, assim, sempre? Essa é uma pergunta interessante. Os exames de rotina, é comum as pessoas chegarem no consultório e falar assim, eu vim fazer um check-up, pede tudo. Isso é difícil, a gente pedir tudo, é um negócio... A gente tem que optar por pedir o que é necessário, não pedir exame só para satisfazer as pessoas e pedir exame que não vai te trazer benefício, não vai te trazer informação importante. Os exames que devem ser feitos assim de rotina dependem muito dos fatores dos problemas que você tem. Se você já tem um problema de coração, se você já tem um colesterol alto, se você já tem uma alteração no funcionamento dos rins. Então depende muito de cada pessoa. Um exame de rotina, um check-up, não é um carimbo, um negócio igual para cada pessoa, para todo mundo. Depende de cada pessoa. Às vezes a gente pede menos exames do que as pessoas gostariam, mas normalmente a gente pede o que realmente é necessário, sem pedir exame excessivo, coisa que não tem necessidade. É muito comum as pessoas pedirem, falar, eu quero fazer um teste de esteira. Um teste de esteira para pessoas saudáveis, que não tem fator de risco nenhum, ele não te traz informação nenhuma, ele não vai te trazer benefício. Mesmo outros exames cardíacos ou de sangue, então depende de cada pessoa, os exames ideais. Você tem que conversar com o seu médico, trocar ideia. Por exemplo, se você acha que você deve fazer um teste de esteira, converse com o seu médico, se ele concordar com você que você tem. Se ele não concordar, ele vai te falar por que não concorda, por que não tem necessidade de fazer esse exame. Se você acha que tem que fazer uma pesquisa de câncer, por que você acha isso? Se o teu médico concordar com você, por que não pedir o exame? Seria bom para todo mundo. Então, varia de pessoa para pessoa os exames ideais a serem feitos. Boa noite, doutora e doutor. Parabéns pelo belo programa. Se fala muito do cigarro. Parei de fumar há uns 7 anos. Fumei por 20 anos. O que o senhor tem para me falar? Ainda posso ter sequelas futuras de eu ter fumado? Sou o Lourival e moro aqui no aeroporto municipal. Obrigado. Muito obrigado, viu, Lourival? Eu vejo também que você sempre está participando do nosso programa Saúde. Um grande abraço. Lourival, a reversão dos problemas que você tem com o cigarro depende muito do tanto que ele te prejudicou. Se você fumou 20 anos, mas já tem 7 sem fumar, é bem provável que você não tenha mais nenhuma repercussão no teu organismo do cigarro. É muito provável isso. Normalmente, é em torno de 10 anos
para você ficar totalmente, falar, eu estou totalmente livre, o cigarro não me trouxe problema. Tanto com relação ao pulmão, quanto ao coração, e outros problemas em geral. Você fumou um tempo importante, um tempo considerável. Então é em torno de 10 anos, após 10 anos, normalmente que você fica bem. É comum às vezes a gente ver pessoas que fumaram 30 anos e para de fumar e passa a ter uma vida saudável e ficam bem. Agora, vamos supor que você fumou 20 anos, mas desenvolveu um problema no coração. Tem problemas que não são reversíveis. Então depende de como evoluiu a situação. É bem provável que após 7 anos, após 7 anos, se você está bem, é bem provável que você não vai ter mais problemas. A única coisa que é muito interessante, que a gente fez uma vez, a gente corre risco pelo resto da vida, mesmo que parar de fumar, é o câncer de bexiga. Se você fuma hoje, mesmo que você parar de fumar, você vai continuar tendo um risco maior de câncer de bexiga pelo resto da vida. Agora, o restante não. O restante você parou de fumar, você vai diminuindo o risco, até zerar. Boa noite, sou a Márcia, doutor. O programa da doutora é maravilhoso. Obrigado, viu, Márcia? Um abraço para você. Doutor, eu tenho a síndrome de Volpe, né? O senhor poderia esclarecer alguma coisa a respeito dessa síndrome para mim? É a Márcia. A Márcia. Ô, Márcia, eu posso esclarecer, sim. Isso é uma arritmia do coração. A gente nasce como se fosse um curto-circuito no coração. Esse curto-circuito é como se fosse um fiozinho dentro do coração que não deveria existir. E isso pode causar umas arritmias no coração que podem ser muito importantes, inclusive arritmias perigosas. Então, se você tem um Wolff, na realidade, ela chama Wolff-Parkinson-White ou síndrome de pré-excitação. Esses são os nomes. Se você tem um Wolff, ele precisa ser avaliado. Ele precisa ser avaliado com exames. Esse sim merece um teste de esteira, merece alguns outros exames, uma avaliação com um arritmologista para ver até que ponto você tem um risco de desenvolver uma arritmia importante, uma arritmia grave. E o tratamento para essa síndrome hoje é muito eficaz. Se faz um cateterismo e como se fosse assim, se cauterizasse, se queimasse esse fiozinho que causa esse problema. Então vale a pena dar atenção para esse problema e acompanhar direitinho com o seu médico para você não ter surpresas. O Marcos Souza da Coab 2 pergunta o que quer dizer desvio de eixo para a esquerda, doutor. O que significa essa palavra em cardiologia? Para se entender o que é desvio de eixo do coração, o coração, para ele contrair, tem que passar um estímulo elétrico dentro dele. E quando esse estímulo elétrico está alterado, ele causa um negócio que chama desvio do eixo elétrico do coração. Esse desvio do eixo elétrico, para você entender, é assim, uma explicação para leigo não é fácil. Eu teria que pegar um eletro, você teria que entender um pouco do eletro para explicar direitinho. Agora, o mais importante disso é as consequências. Por exemplo, eu pego um paciente, eu vou avaliar um paciente faço um eletro e vejo que ele tem um desvio de eixo do coração para a esquerda. O eixo está, a gente chama menos 40 graus, vamos supor. Chama bloqueio divisional, a gente poderia considerar. Isso acontece em algumas situações. Pode acontecer principalmente nos pacientes com doença de Chagas. Então, se você tem um desvio do eixo para a esquerda, tem um outro negócio que chama bloqueio de ramo direito, já morou em área rural, em lugar que nessa região tinha muita doença de Chagas, tinha um bicho barbeiro. Então, se você tem esses fatores, teria que se avaliar, fazer um exame de sangue para ver se não tem a doença de Chagas, fazer um ecocardiograma, se não dilatou o coração. Então, o desvio do eixo para a esquerda em si, puro,
ele pode, normalmente, não ter significado clínico, não ter problema nenhum, você não tem que se preocupar com ele. Agora, ele tem que ser avaliado no contexto de outras coisas. Outras coisas, tem também bloqueio de ramo, morou em lugar que tem do bicho barbeiro, são várias coisas. Tem que ter uma avaliação completa para avaliar a importância desse desvio do eixo. A Ana Maria da Vila Santa Rosa pergunta se endocardite, doutor, depois que a pessoa sai, fica bom, e pode ter dores ainda pelo corpo, assim, dores nos braços. Não, a endocardite não. O que causa dores pelo corpo é a febre reumática, que compromete o coração, é a febre reumática. Ela causa dores nas articulações, são dores típicas de febre reumática. Mas a endocardite em si não. A endocardite é uma infecção dentro do coração, nas válvulas do coração principalmente, mas que ela é grave no momento que você está tratando, que ela está lá dentro, que você não conseguiu curá-la. Naquele momento ela é grave. Mas depois que ela curou, que passou o problema, ela não causa dor no corpo, essas coisas não. Ó, o Carlos da Mocoquinha, ele fala assim, doutor, toda vez que eu faço esforço, eu tenho dor no peito. Aí eu sento, fico tranquilo, a dor melhora. Isso pode ser alguma doença mais séria? Ele disse a idade? Não disse a idade, não deu mais detalhes, não. Se você me falar que você tem 20 anos, eu vou te falar que dificilmente isso vai ser um problema. Se você me falar que tem 30 anos, eu vou começar a pensar que você precisa de uma avaliação. Se você me falar que tem 40 anos, eu acho que você realmente precisa de uma avaliação. E isso é importante, porque sugere que seja angina. O que é angina? É uma artéria semi-obstruída, quase entupida dentro do coração. Quando você anda, o coração dói. Você para, ele melhora. Então, isso sugere que seja angina. Essa característica que você disse, anda, dói, para, melhora, é muito sugestivo de problema do coração, de angina mesmo. Precisa ser investigado. Ó, a dona Antônia ligou pra gente. Um abraço, dona Antônia. Ela disse assim, um abraço para os dois, em primeiro lugar. Doutor, quando fico nervosa, tenho dor no estômago, dor no peito, né? E ela disse que tem chagas. E por ter chagas, também tem muitas dores nas pernas. Gostaria de saber se essas dores todas que eu tenho é por causa das chagas. Não é. Não tem relação com a doença de Chagas. Nem a dor no corpo, nem a dor no peito, nada. A doença de Chagas, ela causa problemas importantes no coração. Porém, a maioria das pessoas que têm doença de Chagas, essa doença de Chagas fica quietinha, não causa problema nenhum. Não causa problema no intestino, não causa problema no coração, não resolve nada. A pessoa vive a vida toda sem ter problema. A maioria acontece isso. Mas as que desenvolvem problema no coração, elas causam dilatação, causam arritmias, problemas graves. Por isso que uma pessoa que tem doença de Chagas tem sempre que fazer um acompanhamento. Periodicamente ao cardiologista, está sempre sendo avaliada. Mas, fora isso... Ainda tem muito Chagas? Tem muita doença de Chagas de pessoas que já tinham há muito tempo. Pessoas de mais idade. É muito difícil hoje a gente ver uma pessoa mais jovem que adquiriu doença de Chagas. Porque hoje isso é monitorado, aquele pessoal da inspeção vai nos sítios, vai para todo lado. Se eles acham barbeiro, eles mandam o bichinho para investigar se ele está contaminado. Então hoje, praticamente não existe mais transmissão de doença de Chagas pelo barbeiro, muito pouco, raramente. Agora, as pessoas mais antigas que moravam na roça, a maioria absoluta, 99%, são dessas pessoas mais antigas que moravam na roça. Ó, a Maria Rita também ligou, doutora, sou sua fã número 1. Um abraço, obrigado, viu, Maria Rita? Parabéns pelo ótimo trabalho que você faz, não só na sua área, mas também na saúde de Mococa. Muito obrigado e vamos trabalhar, né, para melhorar a nossa saúde aqui da nossa cidade. Acredito que agora ainda nós estamos passando por um período meio turbulento, mas você pode ter certeza, Maria Rita, que nós vamos fazer uma saúde melhor para a nossa cidade. Sem dúvida, não tem dúvida nenhuma disso. Hemodiálise, né? Mas isso sim.
isso eu penso assim, eu sempre pensei isso, isso devia ter isso aqui há muitos anos já. Agora vem. Então. Por que eu sabia que o SUS não estava mais credenciando a hemodiálise. Não sei como é que está a situação agora. Né? Não, vai ser uma filial de São João nós vamos fazer. Ah, que joia. Isso que nós conseguimos. Que bom. E o pessoal de São João é muito bom. Doutor Ciro e doutor Wagner, nossa, que vai fazer o nosso serviço. Eu sou aqui. fã deles, eles são excelentes. São muito bons. Uma boa parceria, né? Nossa. Ó, o Carlos Eduardo diz assim, sou seu paciente, mas deve ser meu, porque ele fala, ó, já fiz 3 cirurgias na cabeça. Né? Mas sempre o tumor foi benigno. Fumo há 50 anos, mas meus exames, doutor, são ótimos, não tenho nada. O que o senhor acha de mim? Porque eu já tenho 50 anos, fumo, estou perfeito. Então, que bom, tomara que continue assim, porque pelo jeito ele não pretende parar de fumar. Né? Ah, não. Pelo que ele está falando. Você sabe que esse exemplo, eu vejo muito as pessoas, eu ouço muito as pessoas falarem, porque elas se baseiam em uma exceção para justificar aquilo. Assim, meu avô tem 85 anos, ele fuma desde os 15, então eu posso fumar. Então, como se aquilo justificasse você se arriscar também. Como torresmo, não falam isso, né? Isso é uma exceção. A maioria absoluta não chega aos 85 anos fumando. A maioria absoluta. Isso é um ou outro, é uma exceção. E falam muito de alimentação também, né? Sempre comeu gordura, sempre teve, né? Exatamente. Por que a gente agora não pode? Né? Parece que, assim, eles se falam, antigamente podia fazer tudo, podia fumar, podia comer. A expectativa de vida há 20 anos atrás era 55 anos. Hoje é quase 75. Você vê a diferença, né? Boa noite, doutora e doutor. Eu sou o Pedrão Piscina. Gostaria de saber, doutor, se uma criança que nasce com sopro, com o tempo ela é curada. Como ter certeza se essa criança não tem mais nada? Um abraço. Um abraço, viu, Pedrão? Para você, para todo o seu pessoal aí. Pedrão, o sopro é um negócio assim muito genérico, é um negócio popular. As pessoas falam, tem sopro. Sopro é um barulho no coração. Quando o coração bombeia o sangue, quando o sangue vai sair de dentro do coração, faz um barulho, como se estivesse soprando. Se tiver, por exemplo, o que foi perguntado aqui hoje, uma estenose aórtica, estenose da válvula. A válvula está estreitada, o coração bombeia o sangue passa por aquela válvula estreita, ele causa um barulho que parece que você está soprando. Uma criança que nasce com um defeito no coração, a hora que o coração bombeia, escapa um pouco de sangue de um lado para o outro no coração, aquele barulho parece um sopro. Então, existem milhares de causas de sopro. E existe também o barulho do sopro no coração, que é o chamado sopro inocente, que não tem problema nenhum, que não é defeito no coração. Tem aquele barulhinho ali e que não tem nenhum problema. Então depende do problema. Se tem um sopro no coração, essa pessoa tem que ser avaliada por um cardiologista. Aí ele vai definir que exame tem que ser feito para saber se tem que tratar, se não tem nada, se não tem que fazer nada, se tem que tomar remédio, se tem que operar, ou se esse sopro é só um barulho sem nenhum defeito. Então, depende da situação, depende da avaliação. Boa noite. Doutor, meu pai se chama José e tem 60 anos. Não tem diabetes, não tem pressão alta, mas é só fazer atividade física que ele tem falta de ar. Já fez eletro do coração, também foi tudo normal. Ele é fumante? Não. Não. Então, isso depende do condicionamento físico dele, depende do peso. É muito comum as pessoas chegarem e falar, mas eu me canso fácil. Você vai ver, ele está com sobrepeso importante. Então a gente tem que ver o índice de massa corpórea, calculado pela altura da pessoa, saber se ele está acima do peso, está muito acima do peso, se faz atividade física, se tem algum outro problema, se tem um hipotireoidismo, se tem uma pressão muito alta, mal controlada, tudo isso causa cansaço. Então, como tudo que eu já disse até agora, precisa de uma avaliação geral para a gente ver se tem algum problema que ele não sabe, ou se é só por sobrepeso, ou se é só por falta de condicionamento físico. Tem gente que não faz atividade nenhuma, o dia todo parado,
não faz uma caminhada, nada. Tudo que vai fazer faz de carro. Quando precisa de fazer um esforço, cansa a pequenos esforços. Até para amarrar o sapato. Exatamente, para tomar banho. Então, tem que ser avaliado. Se não tiver nenhum problema, não tiver sobrepeso também, é questão de melhorar só o condicionamento físico, com atividade aeróbica, melhora da musculatura, com tudo. Né? Ó, a Meire Massu mandou o WhatsApp novamente pra gente. Olha só, essa não tem medo, não. Ela falou que ela fuma 2 maços de cigarro por dia. E a pressão dela já chegou a 23 por quilo, doutor. É uma opção. A pessoa faz opção por isso. O que a gente pode falar? A gente pode aconselhar que isso aí assim, fumar 2 maços por dia e ter a pressão muito alta é uma questão de tempo para ter. A possibilidade de ter problema é muito alta, muito alta. Mas a gente tem que aconselhar. Não podemos fazer mais nada além disso, né? Ó, boa noite, doutora Eliana. Boa noite, doutor Décio. Meu pai tem 59 anos. Ele está com uma arritmia no coração. O coração dele chega a bater 33 por minuto. Foi receitado tomar Solozok. Agora ele vai fazer uma cirurgia de bexiga. Gostaria de saber, doutor, se ele corre risco de vida por causa dessa arritmia. Hoje, com esse medicamento, o coração dele consegue chegar a 56 batimentos por minuto. Desde já, muito obrigado. Sou a Laura da Mocoquinha. Laura, a gente precisa de saber toda a situação dele, como que é o coração dele, se é só alteração no ritmo do coração, ou se o coração tem algum outro problema, se ele tem uma pressão alta importante, mal controlada, se ele é diabético. Avaliar se esse ritmo baixo que ele apresenta, que chega a bater 30, é só pelo remédio, se tem que substituir ou diminuir o remédio. Precisa de uma conversa assim com calma com o cardiologista para se avaliar isso. Tem que ser avaliado com calma. Mas, pelos dados que você está passando, ele não pode ser operado sem uma avaliação cardíaca, sem uma avaliação do eletro e alguns outros exames que vão dar segurança para a cirurgia, para orientar o anestesista, para orientar o cirurgião. Cansou, doutor? Não, tá divertido. Bom, mas infelizmente, né, nós temos que terminar o nosso programa. Você viu que foi de tudo, né? Nós falamos de sopro, de estenose, pressão, diabetes. De inverno. De tudo, né? Eu acho que isso que é bom, né? Essa diversidade de falar dos assuntos que realmente a população quer escutar, né? E é isso que a gente precisa passar. Eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez, né? Dizer que eu sei que você trabalha muito, chega cedinho no hospital, mas está sempre disposto a avaliar, trabalhar. Eu acho que é isso que faz a diferença mesmo no médico, né? A pessoa se dedicar e dar sempre o melhor de si. E eu sei que isso eu vejo no meu dia a dia que você faz. Em nome da TV Direta, eu gostaria de deixar avisado que as portas estão sempre abertas para que você volte sempre. Você vê que a gente percebe esse carinho com o nosso telespectador e o interesse, né, da população num tema tão importante, porque a gente sabe que infarto leva à morte, hipertensão leva à morte, né? São doenças que realmente as pessoas têm que ter em mente que tem que fazer sua parte, não depende só do cardiologista, né? Vou passar para que você faça suas considerações finais, deixe seu recado, fique à vontade. Então, Eliana, eu digo a mesma coisa, eu vejo que o que eu admiro nas pessoas é trabalhar muito, não ter preguiça, ir em cima das coisas para resolver os problemas, que é o que eu vejo você fazer, sem exceção. Todos os dias eu vejo você chegar muito cedo também. Então, eu acho que o caminho é esse, pra gente ser feliz, pra gente fazer o que gosta, fazer da melhor forma possível e com vontade. Eu tive o prazer de trabalhar uma época, de fazer uma especialização com o Zerbini, que foi um
O Dr. Zerbini foi um cardiologista muito famoso, né? E eu via o que ele falava. Ele não discriminava ninguém, ele acreditava no esforço e no trabalho. Aquilo ficou na minha cabeça de uma pessoa tão famosa e tão competente como foi o cardiologista mais admirado no Brasil até hoje e no mundo dos cardiologistas brasileiros. Ele é o mais conhecido. E eu tive a satisfação de conviver com ele e ele dizia isso. Ele acreditava no trabalho e no esforço. Então, isso é uma coisa que eu gosto. Eu admiro nas pessoas o trabalho e o esforço. A outra coisa que a gente está conversando aqui é sobre a informação. Nada vai te ajudar mais a se cuidar do que a informação. Quanto mais bem informado você for, mais você vai pensar no que você tem que fazer para você viver melhor, com mais saúde. Então, esses debates como o de hoje são imprescindíveis, são fundamentais, interessantes para a gente melhorar a vida, para ter uma qualidade de vida e ter uma saúde melhor. Eu agradeço mais uma vez a possibilidade. E hoje, quando você me mandou a mensagem me convidando, fiquei muito feliz, como das outras vezes, de vir aqui, porque eu gosto muito de vir aqui. Sempre que for convidado, eu venho com todo prazer. Muito obrigado e um grande abraço para todo mundo, para todos que estão assistindo e que participaram aqui com a gente. Gente, então a todos vocês que ligaram, que nos ajudaram a fazer mais esse programa Saúde. Gostaria de terminar nosso programa desejando uma boa semana, uma semana de saúde, paz e que a gente possa continuar sempre juntos aqui, semanalmente. Então, beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado, doutor. Obrigado, boa noite.